Lula nomeou seu próprio advogado pessoal para o Supremo Tribunal Federal. O homem que defendeu o presidente em todos os processos da Lava Jato agora julga casos onde Lula é parte interessada. E isso é apenas a ponta do iceberg de um esquema de proteção mútua entre o Palácio do Planalto e o STF, que está operando às claras, sem pudor, sem disfarce. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque nos próximos minutos você vai entender como funciona esse pacto de poder. Vai descobrir os fatos que a grande mídia não mostra e vai ver por que a separação entre executivo e judiciário simplesmente não existe mais no Brasil. Não é teoria da conspiração. São fatos documentados, decisões públicas, nomeações escancaradas. Vamos começar pelo mais escandaloso. Em fevereiro de 2023, Lula nomeou Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Quem é Cristiano Zanin? O advogado pessoal de Lula, o homem que defendeu o presidente em absolutamente todos os processos da Lava Jato. Foi Zanin quem elaborou a estratégia jurídica que anulou as condenações de Lula. Foi Zanin quem conseguiu tirar Lula da prisão depois de 580 dias preso em Curitiba. Foi Zanin quem garantiu que Lula pudesse concorrer à presidência em 2022, mesmo tendo sido condenado em segunda instância. E agora esse mesmo homem está no Supremo Tribunal Federal julgando casos onde Lula é parte interessada. É o conflito de interesses mais óbvio, mais descarado, mais absurdo da história do judiciário brasileiro. Pensa bem no que isso significa. Imagina se um réu qualquer pudesse escolher seu próprio advogado para ser o juiz do caso dele. Seria aceito? Obviamente não. Seria escândalo nacional. Mas quando Lula faz isso, quando nomeia literalmente seu defensor pessoal para a mais alta corte do país, a grande mídia trata como normalidade. Juristas progressistas que deveriam estar gritando contra esse absurdo ficam em silêncio. Entidades de classe que deveriam defender a ética judicial não dizem nada. Porque todos sabem que Zanin foi colocado ali exatamente para isso, para proteger Lula, para blindar o governo, para garantir que qualquer processo contra o presidente seja arquivado, anulado ou engavetado. E não para por aí. Em junho de 2023, Lula nomeou Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Quem é Flávio Dino? Ex-governador do Maranhão pelo PCdoB, ex-ministro da Justiça do próprio governo Lula, político de carreira, aliado histórico do PT. Foi ministro do governo apenas 6 meses antes de ser nomeado para o STF. Saiu direto do primeiro escalão do Executivo para a cadeira de ministro do Judiciário. É a porta giratória mais escancarada que já existiu. E Dino não esconde para que foi colocado lá. Nas primeiras semanas como ministro, já votou sistematicamente a favor do governo em todas as pautas sensíveis. Já atacou investigações da Polícia Federal. Já defendeu ministros envolvidos em escândalos. Já se posicionou como soldado do Planalto dentro do Supremo. Agora vamos aos fatos ainda mais graves. A anulação dos processos da Lava Jato. Em 2021, antes mesmo de Lula voltar à presidência, o STF anulou todas as condenações dele. O argumento foi que o juiz Sérgio Moro era suspeito e que a vara de Curitiba não tinha competência para julgar os casos. Mas prestem atenção no timing. As decisões que anularam os processos de Lula aconteceram exatamente quando ele estava se preparando para disputar a presidência em 2022. Se as condenações não tivessem sido anuladas, Lula seria inelegível pela lei da ficha limpa, não poderia concorrer. Bolsonaro seria reeleito provavelmente sem segundo turno. Mas o STF interveio, destruiu anos de investigação, jogou no lixo provas documentadas, confissões de delatores, condenações em múltiplas instâncias. Tudo anulado. Lula livre, Lula candidato, Lula presidente. E quem foram os ministros que votaram pela anulação? Gilmar Mendes, que já anulou bilhões em multas de corruptos. Dias Toffoli, que está sendo investigado agora por receber milhões do Banco Master. Ricardo Lewandowski, indicado pelo PT. Carmen Lúcia, que oscila conforme conveniência política. Edson Fachin, que começou anulando e depois tentou voltar atrás quando percebeu o tamanho do escândalo. E Alexandre de Moraes, que se posicionou como protetor absoluto do governo Lula contra qualquer crítica, qualquer investigação, qualquer ameaça. Todos votaram para livrar Lula. Todos garantiram que ele pudesse voltar ao poder. E agora todos estão sendo protegidos por Lula. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Proteção mútua. Lula protege o STF e o STF protege Lula. Quando o escândalo do Banco Master explodiu, quando o relatório da Polícia Federal revelou que Dias Toffoli recebeu milhões de reais de forma suspeita, que Alexandre de Moraes visitou mansões de empresários investigados,
que esposas de ministros receberam pagamentos milionários de bancos sob investigação, o que Lula fez? Defendeu os ministros publicamente. Disse que o STF estava sendo atacado por forças antidemocráticas. Atacou a Polícia Federal. Chamou as investigações de tentativa de golpe institucional. É o presidente da República usando o cargo para blindar ministros do Supremo sob investigação criminal. E Alexandre de Moraes retribui na mesma moeda. Desde que Lula assumiu, Moraes intensificou perseguições contra opositores do governo. Censuras em redes sociais aumentaram exponencialmente. Bloqueios de perfis conservadores acontecem semanalmente. Inquéritos contra jornalistas, parlamentares e influenciadores que criticam Lula se multiplicaram. O inquérito das fake news, que deveria ter prazo determinado, já dura mais de 5 anos e continua sendo usado como arma política. Moraes prende, censura, multa, persegue. Sempre seletivamente, sempre mirando em críticos do governo, nunca em aliados de Lula. É uso do judiciário como milícia política a serviço do executivo. Vamos aos números concretos para você entender a dimensão. Desde que Lula assumiu em janeiro de 2023, Alexandre de Moraes já determinou o bloqueio de mais de 1.000 perfis em redes sociais por criticarem o governo. Já multou empresas de tecnologia em dezenas de milhões por não removerem conteúdos que ele considera ofensivos ao STF ou ao presidente. Já abriu inquéritos contra 12 parlamentares de oposição. Já ordenou busca e apreensão em casas de jornalistas investigativos. Tudo isso sem denúncia formal do Ministério Público. Tudo por decisões monocráticas dele. Um único ministro agindo como ditador de toga e o presidente da República aplaudindo, incentivando, protegendo. E tem mais. Gilmar Mendes anulou a multa de 10 bilhões de reais que a JBS deveria pagar por corrupção. Permitiu que Joesley Batista, delator que gravou Temer, ficasse livre e rico. Hoje, Joesley viaja de jatinho para Caracas, se reúne com Maduro, participa de encontros com o governo Lula como se fosse empresário respeitável e não criminoso confesso. Cristiano Zanin já votou para barrar investigações sobre desvios no governo Lula. Flávio Dino já se posicionou contra CPIs que investigam ministros petistas. É máquina de proteção operando em velocidade máxima. Agora vamos ao contexto histórico, porque essa promiscuidade entre Lula e STF não começou agora. Durante os governos do PT de 2003 a 2016, Lula e Dilma nomearam 7 dos 11 ministros que compõem o Supremo. Dias Toffoli, nomeado por Lula, era advogado do PT antes de virar ministro. Gilmar Mendes, apesar de nomeado por FHC, se aliou ao PT durante os escândalos do Mensalão e Petrolão. Ricardo Lewandowski sempre votou para proteger petistas. Carmen Lúcia oscila, mas geralmente favorece o governo quando importa. Rosa Weber se aposentou e foi substituída por Cristiano Zamin, advogado de Lula. Edson Fachin tentou investigar a Lava Jato, mas foi isolado e capitulou. Alexandre de Moraes, nomeado por Temer, virou protetor de Lula assim que percebeu que o PT voltaria ao poder. O resultado é que dos 11 ministros atuais do STF, pelo menos 8 têm vínculos diretos ou indiretos com Lula e o PT. 8 votos garantidos para blindar o governo. 8 votos para anular investigações. 8 votos para perseguir opositores. É maioria absoluta. É controle total. É captura completa do judiciário pelo executivo. E isso destrói qualquer vestígio de separação de poderes, qualquer possibilidade de fiscalização, qualquer chance de accountability democrático. Vamos às consequências práticas. Empresários estão fugindo do Brasil porque não confiam no judiciário. Investimentos estrangeiros estão despencando porque não há segurança jurídica. Brasileiros estão tirando dinheiro do país porque sabem que decisões judiciais são políticas, não técnicas. A economia está patinando não apenas por políticas equivocadas do governo, mas porque ninguém confia que contratos serão respeitados, que leis serão aplicadas de forma igual para todos, que juízes julgarão com imparcialidade. Quando o STF vira braço político do governo, quando ministros são escolhidos por lealdade e não por competência, quando decisões são tomadas para proteger aliados e perseguir adversários, o país inteiro paga o preço. E a democracia está morrendo. Porque democracia não é apenas votar a cada 4 anos. Democracia é separação de poderes, é checks and balances, é judiciário independente fiscalizando o executivo, é imprensa livre criticando o governo,
É oposição política podendo se manifestar sem ser perseguida. Mas no Brasil de hoje, judiciário protege executivo, imprensa aliada abafa escândalos, oposição é censurada e perseguida. Lula governa sem freios, sem contrapesos, sem limites, e o STF garante que continue assim. O que a sociedade pode fazer? Primeira ação, pressão popular massiva. Manifestações de rua exigindo impeachment de ministros comprometidos. Segunda ação, pressão no Senado Federal para que rejeite futuras indicações políticas de Lula para o STF. Terceira ação, apoiar parlamentares que estão denunciando esse esquema, mesmo sob risco de perseguição. Quarta ação, viralizar informações nas redes sociais, porque grande mídia não vai fazer esse trabalho. Quinta ação, exigir reforma do STF com mandatos limitados, critérios técnicos para nomeação e mecanismos externos de fiscalização. Brasil não aguenta mais esse conluio. Lula blindado pelo STF que ele próprio aparelhou. Ministros protegendo o presidente que os nomeou. Presidente protegendo ministros que o blindam. É círculo vicioso de corrupção institucional que precisa ser quebrado. Você está revoltado com esse esquema? Você apoia a reforma do STF? Me conta nos comentários. Se este vídeo revelou fatos que a mídia esconde, deixa o like e compartilha urgentemente. Nos vemos no próximo vídeo.